Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão em segurança? Fiquem em casa. Já já isso tudo passa e a gente vai estar junto em sala de aula. Até lá, nós vamos continuar nossas aulas por aqui, gravando no ambiente virtual, para a gente fortalecer os nossos conhecimentos. Na aula de hoje, especialmente para você aí do sexto ano, que saudade, hein? Nós vamos rever aqui a estrutura do texto narrativo. Nós vamos conversar um pouco sobre assuntos que a gente já discutiu em sala de aula. Na semana que vem a gente volta com uma nova aula, tá bom? Aí a nova aula, um novo conhecimento. Hoje, uma pequena revisão para a gente tirar as teias de aranha. Vamos seguir? Pega teu caderninho e começa a anotar os tópicos que você achar importantes nessa revisão. Bota lá. Revisão, professor Augusto Dias. Vamos começar? Bom, primeiro fato, eu queria conversar com você sobre o que é narrar. Afinal de contas, a literatura é um texto de ficção, quer dizer, ela conta uma história inventada, resultado de uma invenção da imaginação humana. Eu falei na sala de aula, narrar é contar. Toda vez que a gente conta alguma coisa, obviamente, a gente está narrando. Então a gente vai obedecer a algumas estruturas quando esse texto narrativo for considerado literário. É isso que a gente vai rever agora, tá bom? Vamos seguir? Perdão. Vamos seguir aqui. Primeiro, marca como uma essência da natureza narrativa essa contação da história. Por quê? Contar a história é a espinha dorsal que corresponde ao velho instinto humano de contar e ouvir histórias desde sempre. Os primeiros ajuntamentos humanos, por exemplo, a gente não tinha nenhum tipo de registro escrito. Então, como é que as pessoas faziam para conviver em sociedade? Como é que elas faziam para colocar as leis em ação? Ora, era simples, elas estudavam, liam e falavam aquilo que era narrado na sociedade dela. Até inventar a escrita e até eles poderem ler, simplesmente só havia narração. Agora, nos tempos contemporâneos, a gente tem a estrutura dessa narração para seguir quando está observando um texto literário. Acho que você se lembra, a gente falou muito na sala de aula sobre essa estrutura. Toda vez que eu vou contar uma história, a narrativa tem que responder a algumas questões. Por exemplo, eu tenho que falar o quê? Responder o quê é responder quem são os personagens que vão passar por aqueles determinados fatos. Quer dizer, junto com o que, eu tenho o quem, né? Então, o enredo, quer dizer, a história propriamente contada, os acontecimentos que vão existir ali e quais personagens participam dele. São duas perguntas básicas para quem quer conhecer a narrativa que a gente chama de contação de histórias. Além dessas perguntas mais óbvias, a gente tem que responder a outras. Por exemplo, você responde quem, ok, você localizou os personagens. O que, você localizou o enredo, a trama propriamente dita. Agora você precisa dizer como, quer dizer, como que se dá, os fatos são tecidos, são sucedidos de que forma eles se sucedem. Além disso, a gente tem que responder o onde. Onde acontecem esses fatos, quais são os lugares, os espaços onde a narrativa se dá. Percebe o que eu quero te dizer? Além dessas perguntinhas básicas, a gente tem mais duas outras para responder. Afinal, quando acontece, qual é o tempo? Em que lugar temporal acontece isso? E, finalmente, responder por quê, qual a motivação daquele acontecimento. Então, narrar pressupõe a resposta para, pelo menos, estas perguntas. Quem, o personagem que participa, o que, como, onde, quando e, claro, por quê. Então, vamos seguir aqui agora, tentando colocar detalhadamente cada uma dessas partes da narrativa para a gente fazer a nossa revisão, tá bom? No teu caderno, então, você pode anotar. Já deve ter anotado lá, né? Revisão com o professor Augusto, texto narrativo. Vamos seguir? Bom, queria chamar a sua atenção sobre os chamados elementos da narrativa. Seria a forma da gente estruturar esse gênero textual, tá? Então, no teu caderninho, tu pode colocar elementos da narrativa. A gente vai falar agora de narradores, quais os tipos que existem, dos personagens, como é que é a posição deles na ambientação. Também vamos falar do espaço, do tempo e de que problema a trama apresenta para a gente. Vamos seguir? Pega teu caderninho e anota agora, a partir de agora, o que você achar mais substancial. Como é uma aula gravada, você pode sempre voltar ao ponto que você teve dúvida, elencar essa dúvida e depois trazer para mim, para a gente conversar, tá bom?
Então, seguindo, vamos para os elementos da narrativa. Posso ir? Sigamos. Bom, quero falar primeiro sobre a questão do narrador, né? O narrador é quem conta a história. Quer dizer, toda vez que você se coloca na posição de contar uma história para alguém, adivinha? Você virou um narrador dessa história. Só que a gente vai avaliar a posição desse narrador a partir do lugar de mundo que ele narra. Quer dizer, ele pode assumir um ponto de vista diferente em relação à narrativa. Ele pode estar dentro da própria narrativa, contando uma história da qual ele participa. Ele pode estar fora dessa narrativa, só observando o fato, depois trazendo para a gente. Ou ainda, ele pode aparecer como um observador dessa narrativa, mas um conhecedor extremo do coração e da mente dos personagens daquela narrativa. A gente vai ver cada um deles, mas tem que fazer uma advertência desde já. A gente não pode confundir autor com narrador, ok? Presta atenção, o autor é um personagem que existe aqui no mundo real. É uma pessoa, foi ele ou ela quem criou a narrativa para a gente. Então ele tem uma existência real, entende? É uma pessoa do nosso mundo real. Existe fisicamente. Já o narrador é apenas alguém que existe na literatura, é alguém que está contando a história. Então, não necessariamente o narrador é ele mesmo o autor das suas histórias. Na maioria das vezes não vai ser isso que vai acontecer. Quer dizer, se você trouxer à tona, por exemplo, um livro policial em que a polícia procura um assassino serial. Observa, quer dizer que eu estou escrevendo um livro sobre um assassino serial. Eu, o autor do livro, seria eu um assassino serial? Não, né? Entende? O autor é uma pessoa de verdade aqui na realidade. E a narrativa que ele cria tem alguém que conta essa narrativa. A pessoa que conta é o narrador. Não podemos confundir, então, o narrador com, preste atenção nisso, tá? Com o autor do livro. Tá bom? Vamos seguir, então? Anota no teu caderno agora que a gente vai falar de tipos de narradores. Vamos seguir? Primeiro eu queria falar de um narrador que é o narrador que aparece na história. Quer dizer, ele está contando uma história da qual ele participa. Isso é fundamental perceber, que dá para a gente uma visão muito limitada da história. E veja, você está ouvindo a história de alguém que participa dos fatos. Entendeu o que eu quero dizer? O narrador, personagem, é aquele tipo que ele participa dos fatos que conta. Por que a gente diz que a visão dele é limitada, né? Porque ele está dentro da história, mas é só a visão dele que a gente tem. Então, naquele sentido, a gente tem que ficar muito atento para as pistas que ele dá na narrativa. Por quê? Porque ele está narrando no que a gente chama de primeira pessoa. O que é a narrativa em primeira pessoa? Ora, a narrativa em primeira pessoa é feita quando alguém que está contando os fatos para a gente também participa desses fatos. É como se você estivesse a caminho da escola e alguém batesse no transporte que você está usando. Você está dentro do carro, dentro do ônibus de transporte, e alguém bateu no carro. Você chega na escola e conta essa história para os seus amigos. Gente, eu vinha para a escola agora, quando aconteceu um acidente, a gente estava parado no sinal, um carro veio e deu uma batida na lateral do ônibus. Eu me balancei, todo mundo que estava dentro do ônibus se balançou, mas ninguém se machucou, nem eu, nem meus amigos. Percebeu quando você está contando em narrativa, em primeira pessoa, o que acontece? Você usa eu vi, eu estava lá, eu pensei. Todas essas expectativas movem a gente para entender melhor o que é a narrativa quando o camarada que conta, o narrador, é um personagem. Quer dizer, o narrador-personagem conta fatos dos quais ele participa. Marcou aí no teu caderno? Legal? Vamos ver outro tipo agora. O tipo de narrador que não está na história. Ele subdivide-se em dois tipos. Vamos ver como é que funciona, tá bom? Pega teu caderninho para anotar, hein? A gente está aí durante essa revisão falando uma série de coisas que comentamos na sala de aula, mas como a gente está há algum tempo já sem se ver, as informações vão ficando um pouco perdidas. É preciso que a gente retome esses estudos de maneira organizada. Então você vai pegar teu caderno e vai anotando as dicas que eu estou te dando. Outra coisa fundamental é durante as nossas aulas, essa é uma dica que eu vou dar, porque a gente deve ficar mais alguns dias, né? Não se sabe quanto tempo ainda fazendo essas aulas com vocês. Então é fundamental que você tenha um espaço na tua casa, arejado, tranquilo, sem televisão, sem celular,
para falar com os amigos na hora que está tendo a aula, para você poder acessar essas aulas com tranquilidade e fazer as suas anotações. Quando for começar a estudar, avisa em casa, mãe, pai, olha, meu responsável, eu estou aqui agora, vou começar a minha aula, preciso de tranquilidade, que é para ninguém te interromper por nada. Se você estivesse na nossa sala de aula física, ninguém ia te tirar de lá por coisas à toa, né? Então você tem que ter muita disciplina nessa hora, combinado? Então vamos seguir aqui. A gente já falou do tipo de personagem, que é um narrador que está dentro da história. Agora eu queria seguir para o narrador, que é chamado observador. O que é o narrador observador? Ele não participa da história, mas ele pode ter visto o fato e agora está contando o fato para a gente. Então, se eu pegar como exemplo aquele momento que eu dei para exemplificar o narrador personagem, quer dizer, você vem no ônibus da escola, ou vem no transporte da escola, acontece um acidente e você conta. Se você está dentro do ônibus da escola, você é um personagem da história. Agora imagina que você está vindo para a escola e você vê o acidente, mas você não está dentro do ônibus. Você chega na escola, você vai contar o fato para os seus amigos de qualquer jeito. Observa que dessa vez você não está dentro do ônibus. Você não pode dizer o que as pessoas que estavam ali passaram. Você pode falar só o que você observou. Você vinha vindo para a escola, viu um ônibus parado no sinal, o ônibus bateu, o carro bateu na lateral do ônibus, e aí você consegue ver que as pessoas meio que tomaram um solavanco, mas parecia que não tinham se ferido. Observe que dessa vez você é só um observador. O narrador nessa posição não pode usar eu estava lá, eu vi. Entendeu? O que ele pode dizer é o que foi observado. Isso quer dizer que o foco narrativo vai para a terceira pessoa. Lembra o que é a terceira pessoa? Eu, primeira pessoa. Tu e ele, terceira pessoa. Então, o narrador, o observador, ele pode dizer o que aconteceu com ele ou ela, quer dizer, com a estudante, com o estudante, com a professora, com o motorista do carro. Ele conta a história, mas não participa dela. Essa é a natureza conceitual do que a gente chama de narrador observador. Agora, esse foco narrativo em terceira pessoa, é uma curiosidade isso, existe outro foco narrativo em terceira pessoa que apresenta um narrador que também observa os fatos, mas ele tem um poder maior. Olha, é um poder de, além de observar os fatos, ele consegue dizer mais do que o que os personagens falaram ou fizeram. Ele consegue traduzir tudo o que eles estão pensando e sentindo. É um narrador que a gente chama de onisciente. Olha, onisciente é ciente de todas as coisas, é a tradução dessa palavra. Esse narrador não participa da história, ele também está em terceira pessoa, mas agora, ao invés de só narrar os fatos para a gente, ele também vai passando em revista o que o personagem está sentindo na hora que os fatos acontecem. Esse narrador é poderoso porque ele tem essa onisciência, ele sabe o que se passa no coração e na cabeça do personagem. Então, se a gente pudesse dar um exemplo, né? Eu falei agora de livros policiais. Você imagina um detetive que está num livro policial e aí você tem um narrador em terceira pessoa, né, que só observa os fatos. Ele vai contar para você que o detetive está ali na porta de um determinado estabelecimento esperando um suspeito passar que ele está seguindo. Então você lê, o narrador apresenta só os fatos. Então o detetive estava na porta do bar esperando o suspeito sair para segui-lo até onde ele fosse. Observa, narrador observador. Ele falou o que está acontecendo, falou do detetive, falou do estabelecimento, que o detetive está ali perto esperando, falou da passagem do suspeito e da subsequência perseguição que o detetive fará. Esse cara só é um observador, percebe o que eu quero dizer? Ele só contou a história para a gente, ele não participou dela. Aí a gente vai e conta essa mesma cena, mas agora do ponto de vista de alguém que, além de observar os fatos, conhece o que se passa no coração dos personagens. É o narrador onisciente. Ele diria assim, olha, o narrador começa a história contando assim, ele está... entrou aqui uma mensagem, foi mal, tá, gente? Ele está, o narrador contando a história do ponto de vista do narrador onisciente, né? Ele está, o detetive está na porta do bar esperando o suspeito. Ele sente muito medo que o suspeito possa ver onde ele está.
Com esse medo no coração, ele procura se esconder. E então o suspeito sai. Ele faz a perseguição de maneira a não ser percebido. Mais adiante, o suspeito olha para trás. O suspeito também tem medo de estar sendo perseguido. Percebe que é a mesma narrativa, quer dizer, o detetive perseguindo o suspeito e tal. O que muda? Muda que, além dos fatos, o narrador onisciente está dizendo o que se passa no coração do detetive. O medo de ser visto, de ser descoberto enquanto persegue o suspeito. E o suspeito, por sua vez, medo de estar sendo perseguido. Esse narrador consegue mostrar os fatos para a gente, e além disso, ele consegue também apresentar para a gente o que a gente chama de sentimentos e pensamentos dos personagens. Ele é mais do que observador, é um narrador onisciente. Ficou claro? Os 3 tipos de narrador: o personagem, que conta fatos dos quais participa; o narrador, somente observador, que é aquele cara que viu os fatos e agora conta pra gente; e o narrador, que é onisciente, o narrador que viu os fatos, narra os fatos pra gente, mas também revela sentimentos e pensamentos dos personagens. Ok? São esses 3 tipos de narradores que a gente pode ter aqui. A gente tem também, o próximo item aqui da nossa pequena revisão, é a questão que envolve as características do que a gente chama de personagens da história. Valeu? Não sei se você sabe, mas a palavra personagem vem do grego persona. Quer dizer, em grego, persona significava máscara. Então, a gente usa a palavra personagem porque a gente cria, na hora que está montando uma história, uma máscara. Isso pode ser em qualquer narrativa, pode ser em história em quadrinhos, pode ser num conto, numa crônica. Esse personagem é o que a gente chama articulador das ações. É em torno desses personagens que as ações vão acontecer. Eu queria chamar a sua atenção para as diferenças entre as categorias de personagens. A gente vai categorizar então o personagem. Então, nessa parte aí, seria importante você colocar no teu caderninho que a gente está falando agora não mais de tipos de narrador, mas tipos de personagens. Podemos? Maravilha. Então, anota aí. O primeiro personagem é o personagem que a gente chama de protagonista. Protagonista é quem está na linha de frente da trama. Veja, é dele que a gente conta, é da história dele que a gente fala. Entende o que eu quero dizer da história dele? Quando a gente chama de protagonista, é o principal da história, é em torno dele que a história se dá. Agora, se ele é o personagem principal da história, ele tem outro que se opõe a ele, que também é considerado um personagem principal, que é o personagem antagonista. O antagonista é aquele que se opõe ao protagonista. Então, você tem a história girando em torno desse personagem principal, desse protagonista, e tem sempre alguém ou algo que se opõe a ele. Quem se opõe ao protagonista é o antagonista. Agora, cuidado, tá? Muita gente diz que o antagonista é o vilão da história. Bom, vamos esclarecer algumas ponderações aqui, vamos fazer algumas ponderações aqui sobre a questão que envolve o antagonista. Primeiro, ele pode ser o vilão da história? Sim, dependendo da narrativa, ele pode ser o vilão da história. Por exemplo, se você pegar lá os contos maravilhosos, a gente vai ver que há sempre uma personagem principal, por exemplo, Branca de Neve. Você tem lá a Branca de Neve, ajudada pelos 7 anões, mas ela é a personagem principal, a protagonista, mas ela tem uma antagonista, que é quem se opõe a ela, que por acaso também é a vilã da história. Foi? Maravilha. Mas às vezes esse antagonismo, quem é contra o protagonista da história, não é uma pessoa, mas uma situação. Por exemplo, você está contando a história de alguém que quer se livrar de algum vício. Essa pessoa que quer se livrar de um vício passa por problemas sérios, por exemplo, sei lá, de alcoolismo, e está tentando se livrar daquele vício. Tá bom, quem é o protagonista? O protagonista é essa pessoa, esse personagem que tenta se livrar do vício. E o antagonista não é necessariamente uma pessoa ou um vilão. Naquele caso específico seria o vício da pessoa. Então é uma situação. O antagonista pode ser sim uma pessoa, pode protagonizar um vilão, né? Pode ser a figura de um vilão, mas pode ser só uma situação. Foi? Então, personagens, protagonista, principal da história, e antagonista, que se opõe ao personagem principal da história. Agora, também não dá para contar uma história sem os personagens que a gente chama de secundários, que são aqueles personagens que ficam girando em torno da trama e ajudam a contar a trama. São aqueles que estão, ora, no núcleo do personagem protagonista, ora, no núcleo do antagonista. Bom, hoje nessa aula, a gente conseguiu avançar por uma revisão dos textos que a gente chama narrativos. A gente reviu aqui qual é o conceito, a gente conseguiu falar um pouco
sobre a estrutura e o ponto de vista narrativo, quer dizer, quais são os tipos de narradores, o narrador-personagem. A gente conseguiu falar do narrador-observador e do onisciente. A gente também avançou pelos tipos de personagens. Falamos aqui dos protagonistas, dos antagonistas e dos personagens secundários. No próximo encontro que a gente tiver, a gente vai continuar falando de narrativa e dessa vez a gente vai dar um mergulho ainda mais profundo. Nós vamos falar do tempo da narrativa. Você lembra? Ele se divide em psicológico e tempo cronológico. A gente esclarece os detalhes no próximo encontro. E vamos falar também do espaço em que se dá essa narrativa. Eu espero que vocês fiquem em segurança e que a gente esteja juntos em sala de aula o mais breve possível. Até lá, a gente continua se encontrando por aqui, tá bom? Um beijo e até breve. Valeu, everybody!